Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e no vídeo de hoje vou trazer todos os detalhes do que rolou no 16º dia de julgamento do Sean Diddy Combs. Estamos aí na 4ª semana de julgamento, muitas coisas acontecendo e eu tô trazendo diariamente para vocês todos os detalhes. Ontem uma amiga da Cassie Ventura narrou que sofreu agressões por parte do rapper, mas a defesa conseguiu fazer um trabalho de desconcertar a testemunha perante o tribunal. E eu vou expor tudo para vocês hoje. Mas antes, eu preciso te dar uma dica. Se você quer aprender inglês fluente, você precisa conhecer o método B-Way do professor Jonas Bressan. É inegável que o inglês ele abre portas em nossas vidas. Então você precisa aprender a falar inglês. E no meu link, o curso de R$ 697, você vai pagar apenas R$ 397 à vista ou 12 vezes de R$ 39,70. Ou seja, menos de R$ 40 por mês para aprimorar o seu currículo. Esse é o curso de inglês mais vendido da internet. E se você já tentou de tudo, mas sente que não consegue sair do lugar, você precisa conhecer o método B-Way. Nós temos também o cupom da Growth para te dar um desconto lá para você comprar os seus multivitamínicos, os seus suplementos, a sua creatina. O nosso cupom é Pandora, então já acessa lá o site da Growth e utilize o meu cupom. Também não se esqueçam de curtir, se inscrever no meu canal, deixa um desses comentários, tudo isso apoia muito, pode ser um ponto, um emoji, uma palavra, tudo isso vai ajudar muito aqui no engajamento do meu vídeo. Eu tô fazendo casos diariamente aqui para vocês, com muita pesquisa, com todos os detalhes do que está acontecendo, então se você fizer essas coisas, curtir, se inscrever, comentar, é rapidinho e apoia muito o meu trabalho para que mais pessoas conheçam o meu canal. Se aparecer o botão hypar, clique em hypar. Também me siga na rede social que estará aqui na tela, lá nós temos um contato mais direto, fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Bom, estamos na 4ª semana de julgamento do Sean Diddy Combs, que está acontecendo em Nova York, e o julgamento está estimado em 8 semanas. Mas os promotores estão indicando que eles podem encerrar o caso deles antes, o que pode acabar antecipando o fim do julgamento. Estamos atualmente assistindo o caso da promotoria e quando encerrar será a vez da defesa demonstrar as suas provas e também suas possíveis testemunhas. Antes de começar a ouvir as testemunhas ontem, o júri analisou mensagens trocadas em setembro de 2015 entre o Sean Combs e o seu segurança, conhecido como D-Rock. Nessas conversas, o Diddy orientava o seu segurança a falar com duas pessoas, uma mulher identificada como Dee e a Cassie Ventura, a sua então namorada na época. O Sean Combs instruía o segurança exatamente o que ele deveria dizer nessas conversas. Por exemplo, ele pediu que o segurança perguntasse a essa mulher conhecida como Dee se eles haviam terminado. E ele pedia que o D-Rock falasse de forma firme, como se fosse o próprio Sean Combs questionando a situação. O D-Rock então respondeu o Sean Combs falando que tinha mandado uma mensagem para Dee avisando que o Sean Combs não queria mais contato com ela, mas ela estava insistindo em vê-lo. Além disso, nas mensagens, o Sean Combs demonstrava querer controlar os passos da Cassie Ventura, perguntando o que ela estava fazendo e também orientando o D-Rock a ficar em cima dela, ou seja, vigiá-la de perto. Essas mensagens foram usadas no tribunal para mostrar um padrão de comportamento controlador por parte do rapper, tanto em relação a Cassie quanto a outras pessoas ali do seu convívio. Isso pode ser bastante relevante no contexto aqui do processo, então ajuda a construir uma imagem de abuso psicológico, de controle e manipulação que o Sean Combs exercia em pessoas próximas. Depois disso, a primeira testemunha foi chamada, o Frank Piazza, que é um especialista forense em vídeos e áudio, e ele analisou vídeos de celulares, imagens de vigilância e também vídeos íntimos. O depoimento desse especialista forense serve para garantir que os vídeos apresentados como provas sejam tecnicamente válidos, ou seja, ele está atestando que esses vídeos são autênticos e não adulterados. Mesmo não conhecendo o mérito do caso, a análise desse perito é fundamental para determinar se esses vídeos que estão sendo demonstrados no tribunal podem ser considerados provas confiáveis aqui no julgamento. O Frank Piazza testemunhou que as imagens de vigilância da briga que aconteceu naquele hotel Intercontinental, onde o Sean Combs agride a Cassie Ventura no dia 5 de março de 2016,
não foram alteradas manualmente. Isso é uma questão que a defesa estava colocando, que aquelas imagens poderiam ter sido adulteradas, mas o Frank Piazza atestou que não. Ele confirmou que nenhum dos vídeos que ele analisou mostrou sinais de adulteração e que eram representações fiéis e confiáveis do que o sistema de vigilância do hotel capturou. Ele falou que também aprimorou 10 vídeos de relações sexuais recuperadas de um notebook, e esse notebook foi a Cassie Ventura que entregou para a promotoria. Esses vídeos foram gravados em 2012 e 2014 e eles foram recuperados do usuário de rede Frank Black, daquele notebook. Ele também melhorou o áudio de outro vídeo sexualmente explícito e ele atestou que todos os vídeos não sofreram nenhuma adulteração. Depois a promotoria encerrou as perguntas e foi a vez da equipe de defesa interrogar o perito forense. A defesa analisou as filmagens de vigilância do hotel quando Diri bateu na Cassie Ventura e chamou atenção para os saltos de tempo que tem nesse vídeo. Ou seja, os vídeos não avançam segundo a segundo de forma contínua, tem alguns saltos de tempo. Ela descreveu isso como pulos e tempo perdido, sugerindo a possibilidade de que os vídeos poderiam ter sido editados ou então cortados. Porém, o perito explicou que esses saltos acontecem devido à própria tecnologia das câmeras, que são ativadas por movimento. Segundo ele, o sistema só atualiza o tempo quando detecta um movimento significativo. Então, se não houver movimento suficiente, o vídeo simplesmente não grava naquele intervalo. E aí, isso dá a impressão de tempo faltando no vídeo. Eles assistiram também um compilado dos vídeos da briga, que ocorreu ali no hotel em 2016, e esse compilado reuniu imagens de diferentes câmeras que tinham ali no hotel, cada uma mostrando ângulos distintos da briga que ocorreu nos corredores. A defesa destacou que os vídeos das câmeras não tinham marcações de horários iguais, ou seja, uma câmera estava marcando um horário e outra outro horário, e isso poderia levantar dúvidas sobre a precisão da sequência dos eventos. Mas o perito explicou que isso aconteceu porque as câmeras do hotel não estavam sincronizadas no mesmo relógio interno. Mesmo assim, ele afirmou que foi possível alinhar e sincronizar os vídeos usando como referência os eventos que estavam acontecendo ali no vídeo. Então, eles viram que foram eventos que aconteceram simultaneamente em diferentes câmeras. E ele confirmou novamente que acredita que os vídeos de segurança do hotel que capturaram o Sean Combs agredindo a Cassie Ventura retrataram de forma confiável o que aconteceu naquele dia. O perito então saiu do banco das testemunhas e dessa vez ponto para a promotoria, porque ficou atestado que aquela prova é válida, e a próxima testemunha chamada foi a Brianna Bongolon, amiga próxima da Cassie Ventura. A Brianna disse que se tornou amiga da Cassie por volta de 2014, quando elas desenhavam roupas em uma empresa de streetwear de Los Angeles. Mas ela falou também que evitou conhecer o Sean Combs na época e ficou assim por mais de um ano porque considerava o relacionamento do casal um tanto quanto volátil. Ela também chegou a ver a Cassie Ventura machucada por conta das agressões do seu namorado. Ela viu a Cassie Ventura com o olho roxo, com alguns hematomas, e exatamente por isso ela não fazia questão de conhecê-lo. Mas depois de um ano dessa amizade com a Cassie, ela acabou conhecendo o Sean Combs. A Brianna disse que ela e a Cassie Ventura costumavam usar substâncias juntas, principalmente erva, pó e cetamina, e o Sean Combs também chegou a dar substâncias a ela 3 ou 4 vezes, incluindo GHB e cetamina. Ela também admitiu que vendia essas substâncias para outras pessoas, mas não com tanta frequência. Durante o seu depoimento, a Brianna teve um comportamento bastante inexpressivo, ela falou em voz baixa e bastante monótona e dando respostas bem curtas. Ela chegou também a sorrir uma vez ao explicar as tentativas frustradas dela e da Cassie Ventura de parar de usar substâncias. Ela falou que elas tentavam cozinhar, acredito que para se distrair, para evitar de usar substâncias, mas ela também falou que era difícil ficar sóbria porque havia muitas drogas por perto e que elas usavam sempre substâncias semanalmente. A promotoria questionou a Brianna sobre uma briga que ela teve com Sean Combs em setembro de 2016. Ela relatou que durante essa briga foi segurada em uma sacada que tinha 17 andares de altura e que o Sean Combs, depois disso, a jogou contra os móveis da varanda. Ela disse que sofreu ferimentos, incluindo um hematoma na parte de trás da perna, além de dores nas costas e no pescoço. E além disso, ela passou a ter terrores noturnos. Ela começou a ficar paranoica.
tanto que às vezes ela acordava gritando à noite. Então ela falou que teve um impacto psicológico muito forte esse incidente onde ela foi agredida pelo Sean Combs. Ela também relatou sobre uma ocasião em 2016, quando fez uma viagem com a Cassie. Apesar de nenhuma das duas ter contado ao Sean Combs onde elas estavam passeando, ele enviou para Cassie uma lista detalhada de todos os lugares onde elas tinham ido naquele dia. Ela relatou que aquilo foi bem estranho e depois de receber essa lista, as duas voltaram imediatamente ao apartamento onde estavam. Ela também falou com a Cassie por FaceTime após a briga que ocorreu no Hotel Intercontinental em 2016 e ela viu a Cassie com o olho roxo por causa da agressão do Sean Combs. E aqui no tribunal está sendo exposto basicamente que todas as pessoas próximas da Cassie Ventura sabiam que ela sofria agressões domésticas por parte do seu namorado. A Brianna também testemunhou que frequentemente ficava no apartamento da Cassie e que o Sean Combs costumava aparecer de surpresa no meio da noite e ele ficava batendo na porta. Às vezes a Cassie parecia surpresa com essas visitas, mas outras vezes parecia normal para ela. Em um incidente específico que a Brianna não conseguiu lembrar exatamente quando aconteceu, ela narrou que estava dormindo no apartamento quando acordou com as batidas na porta e era o Sean Combs ali. A Cassie então saiu do quarto, foi para a sala e nessa altura ele já estava dentro do apartamento. A Brianna testemunhou que o Sean Combs atirou uma faca na direção da Cassie nesta ocasião e ela estava muito próxima dele e a Cassie revidou jogando a faca de volta, mas não o atingiu. Depois disso, o Sean Combs saiu do local e foi embora. A Brianna disse que não lembra se elas usaram substâncias naquela noite, mas ela relata que não chamou a polícia porque tinha medo do rapper. Ela também relatou sobre uma situação no início de 2016, durante uma sessão de fotos na praia, quando ela estava com a Cassie. E o Sean Combs teria ameaçado diretamente nessa ocasião. Ela relatou que o rapper chegou muito perto do rosto dela e disse algo como: "Eu sou o diabo e poderia te matar". A Brianna afirmou não saber o motivo daquela ameaça e que o Sean Combs nunca tinha falado algo assim antes para ela, e ela também não conseguiu dizer se ele estava sob efeito de substâncias, mas achava que ele provavelmente havia usado pó naquele dia. Apesar do medo que ela sentiu, ela também havia usado pó, então ela se sentiu mais confiante e acabou ignorando aquela ameaça. Quando a promotora perguntou por que ela continuou vendo o Sean Combs depois do ocorrido, ela respondeu: "Sinceramente, eu não sei". Após um breve intervalo aqui no tribunal, a promotoria voltou ao incidente da sacada e a Brianna, na ocasião, estava dormindo no sofá no apartamento da Cassie quando o Sean Combs apareceu batendo ali na porta, completamente descontrolado. A sua ex-namorada estava também na ocasião e ela escondeu a sua ex-namorada no banheiro de hóspedes e foi para a sacada do apartamento fingir que nada estava acontecendo. Enquanto estava na sacada com um cigarro de erva na mão, o Sean Combs se aproximou dela, a pegou e a colocou em cima do corrimão. Ela falou que ele a segurou pelas axilas e seus pés ficaram pendurados para fora da sacada, uma situação extremamente perigosa. E ele ficava gritando repetidamente: "Você sabe o que diabos você fez?" Mas a Brianna falou que não sabia ao que ele se referia e que ela respondeu isso, que ela não sabia o que havia feito. Após cerca de 15 segundos pendurada ali na sacada, o Sean Combs a jogou contra os móveis que tinham ali. E durante a queda, a Brianna ouviu a Cassie questionando incrédula o que estava acontecendo. E ela perguntou: "Não acredito, você pendurou ela na sacada?" Depois de uma conversa rápida entre a Cassie e o Sean Combs, ele foi embora. A Brianna então voltou para dentro do apartamento, tremendo e com dores, com hematoma grande na perna, além de dores no pescoço e nas costas, e foi mostrado uma foto do hematoma como prova. 1 ou 2 dias após o incidente na sacada, o Sean Combs e um dos seus seguranças fez uma chamada de vídeo com a Brianna. Durante a conversa, ela disse várias vezes que não queria nenhum problema com ele, e ela descreveu que ele estava bastante calado, um pouco nervoso, demonstrando nervosismo, colocando as mãos na cabeça, respirando de forma pesada e alternando entre olhar para a câmera e desviar o olhar. Então parece que eles conversaram para tentar se acertar depois desse incidente. Ela alegou que não denunciou o incidente para a polícia porque ela tinha medo dele.
Apesar desse ocorrido, ela disse que continuou se encontrando com o Sean Combs e com a Cassie Ventura, e que eles tentaram ser legais um com o outro. A Brianna informou seus empresários sobre este incidente e um deles a aconselhou a pelo menos consultar um quiroprático, caso ela tivesse medo de procurar ajuda médica. E ela seguiu esse conselho. Ela consultou esse profissional no mesmo dia, mas quando ela foi questionada por ele o que havia ocorrido, ela não revelou. Ela não falou quem havia causado esses ferimentos nela. O júri então viu uma foto do pescoço e das costas da Brianna, que estavam vermelhos e com band-aids, e a imagem mostrada era na verdade uma foto tirada de outro iPhone, que estava com a imagem original, ou seja, tiraram uma foto da tela de outro celular e usaram isso como prova. Ela falou que não conseguiu enviar essa foto diretamente por AirDrop para o celular dela, e por isso que ela tirou essa foto. Ela explicou também que não buscou tratamento médico mais completo na época, porque os medicamentos que ela tomava ajudaram a anestesiar a dor que ela poderia sentir por causa dos ferimentos que o Sean Combs causou nela. E a última vez que ela saiu com o Sean Combs e com a Cassie foi por volta do ano novo de 2018. Eles estavam na suíte da cobertura no One Hotel em Miami, onde eles usaram cetamina por cerca de 8 horas seguidas. Após essa noite, a Brianna decidiu que ela não poderia mais usar substâncias, que ela estava completamente descontrolada nessa questão, e ela conta que fez até uma tatuagem no pescoço com a data desse evento, porque aquilo era um símbolo de compromisso de ficar sóbria e não voltar atrás e voltar a usar substâncias. Ela admitiu que ela não conseguiu ficar sóbria imediatamente, ela voltou a usar substâncias, mas afirmou que agora, hoje, ela está sóbria. Depois dessa noite no hotel, o seu relacionamento com a Cassie se tornou mais esporádico. Após a Cassie Ventura abrir o processo contra o Sean Combs em 2023, elas chegaram a conversar. Ela disse a Cassie que havia alguns detalhes errados sobre o incidente na varanda, descritos ali no processo, como o fato do incidente não ter acontecido em um hotel, e a Cassie também ter passado a data errada de quando aquilo aconteceu. Quando questionada se o incidente teve sequelas, a Brianna, em um sussurro, respondeu que sim. Ela disse ter tido pesadelos, muita paranoia e costumava gritar muito durante o sono, mas ela falou que ao longo do tempo isso foi melhorando um pouco. Ela disse também que nunca havia passado por essas coisas antes, então foi a primeira vez que ela lidou com aquele tipo de situação. Ela também contratou um advogado em janeiro de 2024 e fez uma exigência monetária ao Sean Combs por causa desse incidente na varanda. Mas ela demitiu o seu advogado quando percebeu que ele havia incluído informações incorretas nessa papelada de cobrança monetária. No início de 2024, ela foi procurada por um produtor musical que era seu amigo há muito tempo, mas também era amigo do Sean Combs, e ele ligou para ela por FaceTime e parecia estar no quintal do Sean Combs em Beverly Hills. Ele disse que estava ligando realmente em nome do rapper e que tinha autorização para discutir um acordo financeiro com ela. Cerca de 1 ou 2 meses depois, após essa ligação, a Brianna, com o auxílio do seu atual advogado, entrou com um processo contra o rapper. Ela também declarou que depois desse episódio rompeu completamente a amizade com esse produtor musical. Hoje ela está pedindo 10 milhões de dólares para o Sean Combs. Ela está o processando por causa dessa agressão que ela sofreu naquela sacada. Depois disso, a promotoria encerrou as perguntas e a defesa começou seu interrogatório. Bom, a Brianna testemunhou que ela e a Cassie tinham uma relação muito próxima, marcada por festas e pelo uso frequente de substâncias, e ela relembrou que na primeira vez que dormiu na casa da amiga, a Cassie perguntou se ela gostava de ficar chapada, e ela respondeu que sim, e aí depois disso as duas não pararam mais de usar drogas juntas. Depois desse episódio, elas passaram a maior parte do tempo juntas, sob efeito de substâncias. Então, basicamente, a amizade delas era pautada principalmente no abuso de substâncias. A advogada de defesa perguntou sobre o uso disso, como que ela lidava com aquilo. E a Brianna respondeu que ela e a Cassie Ventura realmente festejavam muito, e ela confirmou também que vendia drogas regularmente para Cassie. Quando a advogada perguntou diretamente se ambas tinham um sério problema com aquilo, a Brianna respondeu: sim, nós tínhamos um problema. O problema aqui é do abuso de substâncias que elas não conseguiam largar.
Ela relatou também que em uma ocasião chegou a comprar tantos comprimidos para Cassie que ficou assustada com a quantidade de pílulas. Ela também confirmou que tanto o consumo quanto o tráfico informal de substâncias entre elas aconteciam antes mesmo de ela conhecer o Sean Combs. Então, antes da Brianna ter qualquer contato com o Sean Combs, elas já abusavam bastante de substâncias. Ela também confirmou que conheceu o rapper por volta de 2016 durante um jantar na casa dele. Ela foi lá como amiga da Cassie, a Cassie a convidou e nesse primeiro encontro o Sean Combs foi bastante distante e não interagiu muito com ela. Ela afirmou também que ainda mantém amizade com a Cassie Ventura e com o estilista Deontay Nash, que já prestou seu depoimento, e ela confirmou que conversou com os dois desde o início do julgamento, mas ela garantiu que eles não discutiram os seus depoimentos. E ela confirmou também que contratou advogados para processar o Sean Combs por causa do incidente que aconteceu ali na varanda. Ela também afirmou que conversou com a Cassie Ventura antes e depois da amiga abrir o processo contra o rapper em novembro de 2023, e a Cassie chegou a pedir que a Brianna fosse citada formalmente no processo, especificamente em relação ao incidente da sacada, mas ela se recusou. A Brianna não contou aos seus amigos que estava movendo um processo contra o Sean Combs, e ela confirmou que discutiu o incidente da varanda com a Cassie em diferentes momentos, tanto antes como depois do processo da Cassie Ventura. Durante essas conversas, ela percebeu que a amiga estava descrevendo erroneamente alguns detalhes, como o local no incidente, dizendo que foi em um hotel quando não foi, e também descrevendo errado quem estava na ocasião. Depois disso, a advogada de defesa confrontou a Brianna sobre a sua acusação de que viu o Sean Combs jogar uma faca na Cassie Ventura. A advogada destacou que em uma entrevista anterior com os promotores, a Brianna teria afirmado que a Cassie e o Sean Combs às vezes brigavam com facas, o que poderia sugerir que esse tipo de situação era recorrente, ou possivelmente não era um caso tão específico quanto ao que ela descreveu no tribunal. Ou seja, na reunião com os promotores, ela não descreveu este evento com a faca, ela só falou que às vezes eles brigavam assim. A Brianna respondeu que não se lembra de ter dito isso na entrevista com os promotores e reforçou que mantém o que ela relatou no tribunal. Ela também admitiu que não sabe como ou onde o Sean Combs pegou aquela faca antes de atirá-la na Cassie Ventura. Aqui a estratégia da defesa era atacar diretamente a consistência e também a credibilidade da Brianna. Então, a partir desse momento, a advogada fez uma série de sugestões apontando que a Brianna teria omitido informações importantes durante seus primeiros encontros com os promotores, como, por exemplo, o fato dela narrar agora que o Sean Combs falou para ela: "Eu poderia te matar", naquela ocasião na sessão de fotos. Ela não relatou isso para os promotores. Ela também deu versões diferentes sobre o local dos eventos. Primeiro ela falou que tinha ocorrido em uma festa e agora ela relatou que ocorreu em uma sessão de fotos. Ela também permitiu que o seu advogado enviasse uma carta de cobrança com informações incorretas, misturando dois episódios diferentes, o incidente da sacada e essa ameaça verbal que ela sofreu por parte do rapper. Ela disse que reconheceu que realmente foi um erro e ela demitiu seu advogado depois disso. A advogada de defesa também afirmou que a Brianna não mencionou em seus depoimentos anteriores detalhes cruciais, como o fato de ter escondido a sua ex-namorada no banheiro naquele incidente da sacada, ou de ter escutado o Sean Combs batendo na porta do apartamento. E por fim, a advogada de defesa apontou que na segunda carta de cobrança feita para o Sean Combs teria aparecido uma acusação de que o rapper apertou os seios da Brianna com tanta força que deixou hematomas. Mas a Brianna falou que não se lembra se realmente essa informação consta na carta. Então foram apontadas aqui algumas inconsistências sobre o que a Brianna havia falado antes para os promotores com o que está sendo dito agora no tribunal. E o ponto central da defesa é tentar fazer parecer que as memórias da Brianna são imprecisas, ou então que ela alterou detalhes relevantes ao longo do tempo, que ela estaria mentindo propositalmente. A ideia da defesa é sempre descredibilizar as testemunhas da promotoria. Se a Brianna tiver falhado em relatar detalhes importantes desde o início do caso, isso vai ser explorado pela defesa para minar a sua credibilidade. Por outro lado, a promotoria provavelmente irá argumentar que é comum em casos de trauma que vítimas demorem a lembrar de certos detalhes que aconteceram ou até relutem em revelar tudo imediatamente.
Quanto à alegação de não ter contado aos promotores sobre a ameaça do Sean Combs naquela sessão de fotos ou então na festa, ela disse que não se lembra de quando contou isso à promotoria. Ela também falou que não se lembra de ter contado que havia acontecido isso em uma festa e não em uma sessão de fotos. Sobre a primeira carta de cobrança do advogado, alegando que o Sean Combs disse que poderia matá-la enquanto ela estava pendurada na sacada, ela respondeu que essas não foram as suas palavras, que realmente foram dois incidentes diferentes que o advogado acabou juntando em um só, e ela disse que demitiu o seu advogado depois disso. Quanto a não ter falado para os promotores sobre sua ex-namorada ter sido escondida no banheiro no incidente da sacada, a Brianna disse que não se lembrava desse detalhe. Quanto à segunda carta de cobrança que ela enviou para o Sean Combs, alegando que ele agarrou seus seios com tanta força que ela ficou com hematomas, ela disse que não se lembra do que dizia a carta. Então aqui no final desse 16º dia, a Brianna foi bastante pressionada pela equipe de defesa do rapper. Ela foi pega realmente em algumas inconsistências do que ela havia alegado antes para a promotoria, e isso enfraquece o testemunho dela bastante perante o júri, mas hoje ela continuará no banco das testemunhas, acredito eu. Enquanto vocês estão assistindo esse vídeo, eu estou fazendo o roteiro para trazer tudo o que está acontecendo hoje no tribunal, e eu vou narrar para vocês como que vai ficar o fim do julgamento da Brianna. Bom, pessoal, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Continue acompanhando aqui comigo todos os detalhes desse julgamento que eu estou postando diariamente para vocês. Deixe aqui nos comentários o que você está achando desse julgamento. É aquilo que você esperava ou não? Ou sim, está sendo tudo o que você esperava? Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.